Nesse segundo vídeo, então, sobre o Espírito Santo, nós vamos estudar aqui a origem, né? Origem do termo, detalhar melhor para vocês aqui, significado, uso e aplicações dele nas Escrituras, tá? Então, em hebraico, a palavra para Espírito é essa palavra que ocorre centenas, milhares de vezes, tá? Às vezes pode ser algo dirigido a Deus, pode ser dirigido a humanos, a vento e daí por fora. A gente vai abordar isso em mais detalhes. Obviamente que a primeira ocorrência está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e ela aparece aqui, ó, junto com a palavra Deus. Você está vendo aqui, ó, Veruach, Veruach Elohim, tá? Geralmente traduzido Espírito de Deus, tá bom? Então veja que é algo que é de Deus, tá? Algo que é de Deus, é algo que parte de Deus, tá bom? Aí nós temos ela para a forma Espírito Santo, que é essa aqui, ó, Ruach, ó, Kodesh, tá? Kodesh. Coloquei aqui para vocês a transliteração, a leitura é daqui para lá, tá? Uma das ocorrências, Salmo 51, 11, e mais outras duas lá em Isaías, tá? Geralmente traduzido Espírito Santo, tá bom? E em grego, pneuma agios, aqui a leitura é igual ao português mesmo, tá? Pneuma agios, tá? A primeira ocorrência em Mateus capítulo 1, versículo 18. No Novo Testamento ocorre mais frequência a palavra Espírito Santo do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ocorre com muita frequência Espírito de Deus. Espírito Santo apenas 3 vezes, mas Espírito de Deus dezenas de vezes, assim como tem Espírito Santo no Novo Testamento. Então vamos lá. Quais são as aplicações da palavra Espírito nas Escrituras, tá? Tanto no hebraico como no grego. Uma delas se refere à disposição mental do ser humano, tá bom? Por exemplo, Marcos 14, 38, palavras de Jesus Cristo, fala que o Espírito está pronto. Algumas Bíblias vertem, está disposto, está ansioso, está preparado, né? Está falando que do íntimo da pessoa, que a pessoa está preparada, perceberam? E se usa ali a palavra, no lugar da palavra espírito, a palavra pneuma. Provérbios 25, 28 já tem a palavra luar, né? Como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Geralmente a João Ferreira de Almeida, ela coloca quase todas as ocorrências a palavra espírito no lugar da palavra luar. Ela faz uma tradução mais literal, então ela segue mais ou menos essa regra. Mas algumas Bíblias vertem por, ó, não tem domínio próprio. Perceberam? Então a palavra espírito está se referindo ao íntimo da pessoa, a pessoa que não tem controle, tá vendo? Não sabe se controlar, sem autocontrole, não sabe se dominar, não sabe se controlar, e daí por diante, tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma fala do faraó, lá nos dias de José. Ó, pela manhã o seu espírito estava perturbado. Algumas Bíblias vertem agitado. Será que era um ser espiritual que estava dentro dele? Não, é o íntimo dele. Ele estava agitado por conta do sonho que ele teve, né? Mas a palavra que se usa ali é a palavra ruach, né? Traduzida geralmente por espírito, tá bom? Então aqui nós temos a primeira aplicação. Vamos à segunda aplicação. Espírito pode indicar, isoladamente, força de vida que está ativa nos seres vivos da Terra, no caso os humanos e os animais. Por exemplo, Gênesis 6,17 diz que morreu tudo que havia espírito, né? Espírito de vida, né? Então, algumas Bíblias verteram a palavra espírito por fôlego, olha, fôlego, espírito de vida, sopro de vida, tá? Aqui está a sigla das Bíblias que eu fiz essa coletânea para vocês verem. E a palavra que tem ali é a palavra ruach, né? Se referindo, portanto, à força de vida que estava em todos os seres vivos que morreram com as águas do dilúvio. Jó 27,3 aqui é o próprio Jó dizendo sobre a sua fidelidade a Deus. Ele diz assim, ó, enquanto estiver em mim alento, aqui neste mar, respiração, quer dizer, enquanto eu respirar, algumas Bíblias vertem, enquanto eu respirar, e o sopro de Deus, a palavra ali é ruach eloar, né? Também está no modo construto, sopro de Deus, que quer dizer a força de vida que Deus me dá, né? Ó, estiver nas minhas narinas, manteria a minha integridade. É isso que ele diz lá, serei fiel, alguma coisa assim, tá? Perceberam? Então a palavra espírito pode indicar, ó, sopro de vida, como vocês estão vendo, fôlego de vida também, dependendo do contexto, tá bom? Outra aplicação para a palavra espírito nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é indicar, né, que está se referindo a seres espirituais invisíveis. Por exemplo, João 4,24, próprio Jesus disse, Deus é espírito. O que ele quis dizer? Que ele é um ser espiritual invisível. Mas isso se aplica unicamente a Deus, a Jeová? Não, gente, se aplica também aos anjos. Hebreus 1, 13 e 14 fala, não são todos eles espíritos? Não está se referindo aos anjos? Ou seja, Deus é espírito, os anjos também são espíritos. Ou seja, são seres espirituais invisíveis, né? E nós temos, por exemplo, uma reunião no céu, onde Jeová
né, ou Javé, como está na Bíblia Católica, ele foi tirar uma opinião com os anjos, né, como enganar Acabe. Eu resumi o texto aqui para pegar os pontos altos, tá? Diz assim, ó, e Javé, ou Jeová, perguntou, quem poderá enganar Acabe? Uns diziam uma coisa, então havia mais alguém junto com Jeová que deu algumas opiniões. Ó, e outros diziam outra. Quem que são esses outros? Quem são esses uns? Obviamente se referindo aos anjos que estavam em volta de Deus no céu. Então, um espírito se aproximou e ficou diante de Jeová e disse como que ele faria a ação. Perceberam? Usou-se a palavra espírito para quem? Para os anjos que estavam diante de Deus ali quando ele estava, né? Tirando opiniões deles sobre como poder enganar Acabe, né? Que era aquele rei mau lá do passado. Perceberam, gente? Então nós temos aqui duas aplicações para o termo espírito no Antigo e Novo Testamento. Aqui nós tivemos uma se referindo ao íntimo da pessoa, disposição mental, né? E as origens do termo, né? Suas aplicações, tá? Esse é o segundo vídeo, a gente vai fazer outros aqui ainda, que vai ajudar vocês aí a aprofundar no conhecimento sobre o Espírito Santo, a força que emana de Deus. Um forte abraço a todos.